muito bem-vindos a mais um programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o professor Marcos Francisco. O professor Marcos, ele é sócio da Consulcamp, uma empresa que trabalha no middle marketing, ajudando basicamente aí na área tributária, contábil e até na área trabalhista, as pequenas e médias empresas da região. Professor Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Opa, eu que agradeço a estar participando de um programa importante como esse, de orientações e dicas importantes aos pequenos e médios empresários. Professor Marcos, os pequenos e médios empresários, muitas vezes nós temos alguma dificuldade com essa questão do planejamento tributário. O que o pequeno e médio empresário ele precisa olhar nessa questão do planejamento tributário? Olha, ele precisa olhar para a sua contabilidade, buscar adequadamente identificar com lupa, né, seus custos, suas despesas e suas receitas, de tal forma a aplicar de forma inteligente um adequado planejamento tributário, ou seja, de que forma pagar impostos dentro da legislação, diante das formas ou de opções tributárias existentes, como lucro presumido, como lucro real e o Simples Nacional. Ou seja, temos lá lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, né? A gente pode escolher qual é a forma que a gente deve ser tributado, é isso? Perfeito, exceto para aquelas empresas que faturam acima de 78 milhões, elas são obrigadas ao lucro real, inclusive constituídas como sociedade anônima de capital aberto. Perfeito. Para as demais, abaixo de 78 milhões, elas podem optar entre lucro real e lucro presumido. E aquelas em nível federal que faturam acima até 4 milhões e 800 ano, elas podem se adequar e optar pelo Simples Nacional. No caso do Estado de São Paulo, o limite é de 3 milhões e 600. Perfeito. Agora sim, né, as micro e pequenas empresas, qual é o cuidado que elas devem ter na questão da gestão da informação? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade até em compor o próprio preço. O que o senhor poderia dizer para os micro e pequenos empresários, empreendedores e profissionais liberais que estão nos ouvindo agora? Olha, que dê uma atenção especial à gestão da informação. Ou seja, para ter uma adequada apuração dos seus resultados, eles precisam olhar os seus controles internos, ou seja, se está tendo algum problema ali com o seu custo de produção, né, com ali o seu prazo de recebimento, seu prazo de pagamento, enfim, fazer uma adequada análise financeira, vamos falar empresarial, análise de balanço das suas contas. Produto a produto? Aí é interessante ir produto a produto, analisar, identificar uma margem de rentabilidade, por exemplo, por produto. Pode ser que tenha um produto lá com deficiência, um produto lá com prejuízo e comprometa aí a continuidade ou os resultados do negócio para o futuro, né? Ou seja, pode ser que em um determinado produto ou serviço você está tendo lucro e esse lucro está sendo comido por um outro produto ou serviço deficitário. Perfeito. Ou seja, na medida em que eu identifico que produto está sendo deficitário, então eu tenho que parar e tempestivamente olhar o que está acontecendo aí com a formação muitas vezes até a formação de preço desse produto, ou esse produto está com algum problema no processo de produção, né? Identificar aquilo lá de tal forma a tomar a decisão mais racional possível no tempo correto. A mesma coisa no estoque, né, professor? Muitas vezes o produto ele permanece no estoque um tempo alto e estoque custa, né? Estoque custa. Estoque é dinheiro, né? E se não tiver uma atenção a esse giro do estoque, né? Dentro dessa análise que a gente chama de balanço, né? Tem a análise de aplicação de capitais. E analisar aí adequadamente esse giro, né, do estoque e não ter, por exemplo, produtos que, né, tenham lentidão ou produtos que estejam esquentando o banco ali no estoque. O estoque é dinheiro, precisa girar e fazer com que o negócio dê resultado. Agora, nós estamos chegando agora no final do ano numa época importante que os micro e pequenos empresários e os empresários, de modo geral, precisam sentar com seus contadores, né, para definir qual o regime tributário
que eles vão optar para o ano que vem, né? Fala um pouquinho sobre isso, professor. Isso é muito importante, é vital para o negócio e a empresa pagar adequadamente os impostos dentro da legislação. Ou seja, é agora, outubro, novembro, dezembro, que começam as simulações analisando os orçamentos de 2020, porque diante das opções de tributação, por que não ser presumido? Por que não ser real? E por que, então, ser simples nacional? Precisa fazer conta, porque ali envolve imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E é nesse momento, sentando com o seu contador, com o seu consultor, que você vai ter uma análise mais detalhada diante dos seus resultados, se tributa pelo faturamento como presumido, se tributa com o resultado pelo lucro real, ou se fica ali na análise de tributação pelo Simples Nacional. Isso vai depender desse orçamento do ano seguinte e possibilidade da empresa pagar adequadamente os seus resultados e ter aí economicidade. Perfeito. Professor Marcos Francisco, relacionamento, networking, isso realmente dá resultado para as empresas? Estou falando isso porque eu sei que o senhor há muitos anos participa do BNI, de organização de networking. Eu queria saber, por que uma empresa tão séria, uma empresa que é referência em toda o estado de São Paulo, como a Consulcamp, permanece há tantos anos dentro de uma organização de negócios? Olha, nós estamos participando aí há mais de 7 anos, você bem lembrou, do BNI Prime, Business Network International, com uma equipe de relacionamento, são diversas empresas, tem nos proporcionado aí um oxigênio nessa parte de desenvolvimento do network profissional para nós, para a Consulcamp. São, vamos falar assim, centenas de contatos que nós temos aí anualmente. Isso tem proporcionado uma visibilidade, né, e aumento do grau de confiança no mercado em relação aos nossos serviços oferecidos, em relação às empresas com as quais nós lidamos periodicamente. Perfeito. Professor Marcos Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e desejo sucesso aí. Obrigado por estar participando, contribuindo de alguma forma com esse momento 1 a 1 com o Eduardo Santana. Pessoal, você gostou da entrevista do professor Marcos Francisco da Consulcamp? Eu também amei, mas se você quiser ouvir a entrevista dele na íntegra, acesse programa1a1.com.br/podcast. O professor Marcos ele falou quase 1 hora aqui com diversas dicas para você que é homem ou mulher de negócios, como você pode ver toda essa questão da tributária, os diferentes tipos de empresa que existem. Ele deu uma verdadeira aula aqui para a gente. E você pode também consultar ou ouvir esse podcast aí na sua plataforma predileta. Vale muito a pena, eu recomendo, e agora nós vamos continuar com o nosso programa.